número 7. Louvado tu que o universo
Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção. Bom sábado, crianças. Ixi, acho que com a chuva ninguém tomou café. Bom sábado, crianças. Melhorou. Tudo bem com vocês? Que bom. Hoje a tia está aqui na frente mais uma vez. Não era eu, era outra pessoa, mas ela teve um probleminha, tá bom? Então, sou eu novamente. Vocês pegam um espelho e se olham, o que vocês enxergam? O que vocês enxergam quando vocês olham para um espelho assim? Vocês pegam o espelho assim, ó, e olham, o que vocês veem? Ninguém vê nada? Não vê nada? Kelvin, olha aí. O que você está vendo? Ah, você está vendo você? Pois muito bem, é isso mesmo. Você vê uma imagem ou mesmo um reflexo, não é? De repente a gente olha assim e vê alguma outra coisa, não é isso? Pois muito bem. Você sabia que Deus estava muito feliz com tudo que ele tinha feito e criado? Ao som da voz de Deus, tudo foi feito. Ele criou, ao som da voz dele surgiu a luz. Ó, temos luz, né? Surgiu a luz, surgiu o céu azul, que é bonito o céu quando está azul, não é bonito? É muito bonito. Também as plantas verdinhas, e quando chove, que molha, deixa elas bem bonitas, não deixam? Foi Deus que fez. Tudo Deus falando, haja luz, houve luz, haja planta, houve planta, tudo pela voz dele. As estrelas brilhantes, também foi Deus que fez. As flores perfumadas, olha que bonitas que são, né? O sol, a lua, tudo foi Deus. Os animais grandes e pequenos, também foi Deus. Tudo era muito bonito, tudo era muito perfeito. Senta aqui. Aqui cabe você. Tudo foi Deus que fez. Tudo ficou muito bonito. Vocês sabiam que os anjos lá no céu acharam aquilo tudo muito lindo? Imagina nós aqui embaixo, vendo tudo que Deus criou. Mas, depois que Deus criou tudo, Deus viu que faltava alguma coisa. Aí, o que estava faltando? Fecha os olhos um minuto aí e pensa assim, o que será que estava faltando? Pode abrir o olho. Deus fechou o olho e pensou, está faltando alguma coisa. O que será que era? O homem. Aí, Deus fez assim, haja homem. Foi isso? Não. Deus modelou o homem. Ele pegou um pouco de terra molhada com água e modelou o homem. Aí ele fez o corpo, fez os braços e as mãos, fez os pés, fez o rosto, e aí estava pronto o homem. Pronto, o homem podia andar. E já estava tudo pronto. O que faltava? Isso, aí Deus fez, foi lá e ó,
soprou com o próprio ar dele no nariz e fez um ser vivente. Aí o homem estava pronto. Quando o homem abriu o olho, quando o homem abriu o olho, sabe qual foi a primeira coisa que o homem viu? O rosto de Deus. Olha que lindo, né? Mas Deus olhou, viu que estava tudo muito bonito. Já tinha feito tudo muito lindo, fez o homem. Aí Deus viu que faltava mais uma coisa. Ele fez Adão dormir. E da costela de Adão, ele fez quem? A Eva. E agora estava tudo perfeito. Um casal lindo, bonito e perfeito, feito por quem? Pelo nosso Criador, nosso Deus. Sabe, criança? Quando você olhar para você no espelho, saiba que vocês estão vendo a imagem e a semelhança do nosso Deus, porque foi Ele que construiu você com muito amor. Nunca deixe alguém falar, ai, você é feio, ai, você é isso, porque você não é. Porque você foi feito com muito amor, sendo a imagem e criação de Deus e semelhança de Deus. Amém? Eu gostaria de um voluntário para colher a ofertinha. Você orou a semana passada, deixa ela passar hoje, tá bom? Vamos fazer assim, uma vez, cada pessoa faz uma coisa, tá bom? Vamos cantar? Minha ofertinha não gastei à toa, dei para Jesus. Oh, que coisa boa, dá para Jesus. Fica aqui, fica aqui. É um privilégio construir igrejas, construir colégio. Fica aí. Você ora? Não quer? Você ora? Sofaura, pode ficar aqui com a oferta. Fica aqui, bem Sofaura. Sofaura vai olhar para nós, tá bom? Fecha os olhinhos. Querido Deus, muito obrigado por esse sábado que você criou para nós. Muito obrigado por ter criado a gente para fazer o bem, para ser o seu servo. Por favor, abençoe esse sábado, abençoa esse dia, pelo nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, crianças. Muito bem, Sofaura. Deus abençoe. Ó, essa semana fui eu. A semana que vem é outra pessoa. Agora vocês vão sentar nos lugares de vocês, quietinho, que nós temos outra história. Tá bom? Voltemos para o seu lugar. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor. Pra quem se foi ou já partiu, a vida parece que sorriu. Pra quem ficou
ficou para trás. A dor de uma ferida se abriu. A busca de uma espera começou. A dor de uma ausência se instalou. Passam horas, passam dias, passa o tempo. Só não passa a saudade que aumenta. E no coração de um amante pai se aloja um desejo, uma prece, um pedido. Filho, volta, é só abrir a porta que nunca esteve fechada, trancafiada, mas escancarada, esperando, quem sabe um dia, que num raso de pura ousadia você finalmente quisesse por aqui se aninhar. Filho, volta, pois já passou da hora de insistir num caminho de espinhos vazio e mesquinho. Por que não dar de novo uma chance ao amor, esse dom tão gigante? Quer envolver com o e jamais te deixar. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado na presença do nosso Deus. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com nossos irmãos. Acredito que todos estão bem, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, né? Às vezes eu acho que alguns devem estar viajando, né? Porque está com muito dinheiro no bolso. Quem está aqui é porque está só pela fé, né? Mas o importante é estarmos na presença de Deus, porque já um novo ano se inicia, estamos mais perto da volta de Jesus. Tenho a certeza que cada ano que passa, estamos mais perto da volta de Jesus. Então, é o momento de não desanimar,
se firmar e se preparar. Porque eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e não de água, mas de ouvir as palavras do nosso Deus. As pessoas vão procurar e não vão achar. Essa palavra que homens no passado têm dado a vida para que chegasse a mim e a você. Hoje, Deus, através do seu Filho, Ele intercede por cada um de nós. E Ele diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com teu Deus. Estamos no tempo mais difícil que imaginamos, irmão. Não temos mais aqui para falar que está tudo bom. Não está nada bom, irmão. O que vai estar bom para nós é a presença de Deus em nossa vida. É o que nos resta daqui para frente. É Deus em nossa vida. E nós com Deus. Né? Porque o mundo vai ficar cada vez mais pior. O governo, as religiões, vai nos pressionar a fazer a vontade deles e não a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu estou falando para um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Tenha certeza disso, irmão. Enquanto estivermos aqui, seremos perseguidos por você amar a Jesus e guardar os seus mandamentos. Então, daqui o relógio, ele vai passar muito rápido. Estamos nos últimos minutos, ou vamos dizer melhor, estamos vivendo em tempos emprestados. Deus já mandou soltar os ventos, só que Jesus intercede pelo remanescente da terra. Ele clama: Pai, o meu sangue, porque ele vê aqui, nesta igreja, um remanescente que está se preparando para a volta dele. Um remanescente que pode estar preparado para um tempo de angústia a qual nunca houve. E agora Deus vai falar através da sua palavra. O instrumento é um pecador, como qualquer um de nós. Mas a palavra, ela é uma espada de 2 gumes que entra em nosso coração e ela divide. E ela sonda os nossos corações. E quando fala de sonda os nossos corações, coração se refere à mente. E neste momento a sua mente tem que estar ligada no que Deus vai falar agora. Esquece, irmão, dívida, problemas, confusões, contendas, esquece isso agora. Mágoas, iras, porque agora Deus quer falar comigo e com você. No livro Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 493, diz assim: quando a palavra de Deus é exposta diante do povo de Deus, não é o servo que está falando, e sim Deus que está falando. Amém? Há uma possibilidade de a palavra ser aberta, vai ser aberta neste momento. E a mensagem que foi explanada e você dispersar por um pensamento secular e aquela mensagem que você deveria ouvir e você se dispersar, é uma mensagem que você deveria ouvir e se perder naquele momento, poderia ser até passar a salvação. Porque Satanás estudou o sermão, irmão. O livro Grande Conflito diz que quando uma pessoa vai pregar, ele já estudou o sermão. E ele faz o quê? Ele fará de tudo para que o ouvinte não ouça a palavra de Deus. Então este é o momento, irmão, de nós abrir a Bíblia. E nós vamos abrir a Bíblia agora em Lucas capítulo 2. Eu gostaria que só abaixasse um pouquinho aqui, só um pouquinho.
Obrigado. Todos têm a palavra em suas mãos. Lucas capítulo 2, eu quero estudar uma história desse homem. O nosso exemplo perfeito. Essa água aqui é para mim? Amém. E o exemplo perfeito é Jesus Cristo, né? Mas exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus também. Devemos seguir algumas coisas de homens de Deus no passado, porque todos são falhos. Eu vou tomar aqui, ninguém vai querer mais, então eu vou tomar aqui. Vamos lá. Lucas capítulo 2, o verso 25 e diante. Todos acharam amém? Mas antes, vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, glorificado e exaltado seja o seu santo nome, Senhor. Digno de toda a honra e de toda a glória, aqui está reunido o teu povo, Pai, na sua santa casa de oração. Neste momento vai ser aberto o teu livro sagrado, a qual o Senhor inspiraste homens no passado para escrever. E neste momento queremos te pedir, ó Pai, a iluminação do seu Santo Espírito para entender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Desde já perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Ok. O verso 25 diz assim, Lucas 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ok? O verso está falando de um homem chamado Simeão. A Bíblia diz que esse homem, a qualidade desse homem era justo e piedoso. Homem que estava esperando a consolação ou a redenção em Israel. Homem justo. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Como pode um homem ser justo se a Bíblia diz que não há um justo sequer? A Bíblia diz em Romanos que não há um justo sequer. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, que diz que não há nenhum homem. A palavra homem em Eclesiastes significa genérico, tanto homem como mulher. Ele fala que não há um homem que não peca. E a Bíblia diz que esse homem, havia um homem justo e piedoso em Israel, em Jerusalém. A palavra justo vem da palavra justiça, certo? Vem da palavra justiça. E o que é justiça? Justiça, para nós entendermos por que esse homem foi justo, eu quero explicar para vocês o que é justiça. A palavra justo vem da derivação de justiça. Justiça é obediência à lei de Deus. Fé e Obras, página 91. Justiça é obediência à lei de Deus. Vamos lá, vou repetir. Justiça é obediência à lei de Deus. A lei de Deus requer justiça. O pecador não tem justiça para apresentar diante de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala em Isaías que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas a Bíblia está dizendo que esse homem é justo. Como que eu e você podemos ser justos diante de Deus? Se a Bíblia diz que não há um justo sequer, se a Bíblia diz que não há ninguém que não peca, agora a Bíblia diz que esse homem é justo. Como Abraão era justo, como Noé era justo, como Noé era justo, Enoque era justo. Como ser justo diante de Deus, irmãos? Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Olha só. Justiça vem de obediência à lei de Deus. Nós não temos justiça para apresentar diante da lei. Quem é o único que pode apresentar a justiça perfeita e imaculada? Cristo Jesus.
nasceu, viveu, morreu, subiu ao céu, está intercedendo por mim e você agora. Ele sim pode, pela fé nós podemos apresentar, a justiça imaculada perfeita de quem? De Jesus. Agora, pela fé, você pode alcançar a justiça de Jesus, que é imputada em mim e você. Eu estou falando devagar para nós entendermos. É imputada em mim e você a justiça de quem? De Cristo. E a justiça cobre os nossos pecados. Amém? Mas, presta atenção, pela fé, a justiça imputada, nós conseguiremos obedecer uma lei que requer justiça. Agora, eu, com a justiça imputada de Jesus, eu posso, pela fé, né, apresentar a justiça de Jesus, eu posso fazer o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Porque o próprio Jesus diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. Este homem era justo, porque ele guardava os mandamentos de Deus, ele alcançou pela fé a justiça de Jesus. A Bíblia diz assim, no livro Caminho a Cristo na Realidade, diz assim que quando a justiça de Jesus é imputada em mim e você, nós somos perdoados, purificado o pecado, todo pecado é purificado. E Deus ama o seu Filho como ama a nós também. Aliás, Deus ama nós como ama o seu Filho. Amém? Deus ama Jesus ou não? Já imaginou? Que amor infinito. Ele ama nós como ama o seu Filho. Mas isso é o quê? Tem um conduto. Qual é o conduto? Fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Fé faz com que nós buscamos uma obediência para conquistar o quê? A justiça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos salvos pelas obras, mas mediante a fé alcançaremos o quê? A graça e a justiça de Jesus. Perfeito e imaculado. Deu para entender, irmão? Como que esse homem ser justo? Agora, como que nós podemos ser justos? Deus, ele não olha para mim e para você. Porque se ele olhar para mim e para você, ele vai ver só pecado. Deus Pai. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus. Agora, como que Deus olha para mim e para você? Ele olha para Jesus primeiro, irmão. E ele olhando para Jesus, aí sim, ele não vê os nossos pecados, ele vê a perfeita e imaculada justiça de Jesus. Amém? Estão dando para entender, irmão? Isso é salvação. Isso é o que nos resta nesses últimos dias da história da terra. Ser justo diante de Deus. Mas não é somente crer em Jesus, mas viver pela fé o que Jesus viveu. Viver a vida de Jesus. E eu quero continuar. O texto diz assim ainda, o restinho do verso 25, que ele esperava a consolação em Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Amém? O Espírito Santo faz outra parte, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, transgressão da lei de Deus. A lei requer justiça, ela nos conduz a um Salvador. Agora o Espírito Santo tem que estar sobre nós, porque ele vai nos guiar em toda a verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Agora o verso 26. Olha agora. Revelaram o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo revelou para ele que ele não ia passar pela morte sem ver quem? Cristo Jesus. Quem quer ver Jesus aqui, irmão? Todos nós queremos ver Jesus, não é verdade? Agora, quero fazer outra pergunta. Quem quer ver Jesus vivo, por exemplo, assim, sem passar pela morte? Quer, irmão? É? Amém. Só que vai sofrer umas consequências, irmão.
Sabia disso? Vai passar um tempo de angústia a qual nunca houve. Se tiver filhos na cidade, vai ver os filhos sendo torturados. Você quiser, você pode sim ver Jesus sem você passar pela morte, ser transladado sem ver a morte. O Espírito Santo revelou para ele que ele não ia morrer sem antes ver Jesus. Alguns serão mártires, vão morrer e vão ressuscitar e ver Jesus. Outros não vão morrer e vai ver Jesus. Mas os que vão ficar vivos, vai sofrer um pouquinho. Muito, um pouquinho não, vai sofrer muito mais. Serão presos, chicoteados, perseguidos, mas não vai morrer. Amém? No livro Maranata, na meditação Maranata, diz assim, que devemos nos esforçar por estar entre os 144 mil que ficarão vivos quando Jesus voltar. Não é somente eles que ficarão vivos quando Jesus voltar, mas esse é um grupo separado que vai dar o alto clamor dos últimos dias da história da terra. É os que vão entrar em Babilônia e chamar, sai dela, povo meu, para chamar o quê? A grande multidão que virá, os da hora 1/10. Mas por que eu vejo, por que eu falei isso? Porque tem muitos que dizem assim, ó. Eles dizem assim, quando chegar o tempo de angústia, perseguição, eu quero que Deus me leve logo. Que eu não vou aguentar. Na realidade, tem muitos que não vão aguentar mesmo. E Deus vai fazer o quê? Deus vai tirar 2 tipos de pessoas antes do tempo de angústia. Idosos e crianças. Que serão salvos. Idosos e crianças. Então, quem já se considera idoso, nem adianta que não vai ficar vivo não. Tá? Agora, jovem, saudávelzinho, tá? Vai aguentar o baque. Se Deus quiser que você seja mártir, você vai ser. Porque isso tem exemplo bíblico. Jeremias não queria ir dar a mensagem em Babilônia. Ele não queria ir. O que Deus falou? Você vai. E ainda disse assim, irmão, não vai ter nem mulher e nem vai casar. Hã? O homem sofreu ou não sofreu? Na mão do povo de Deus e ainda foi protegido pelos babilônicos. Mas aqui, o Espírito Santo revelou para ele que ele não passaria pela morte sem ver Cristo Jesus. Olha agora a continuação da história. Verso 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Amém? Que maravilha, irmão. Sabe o que chama isso? Certeza da salvação. Isso aqui chama-se certeza da salvação. Hoje nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Você tem a certeza da sua salvação hoje, irmãos? Porque nós olhamos assim, nossa, eu sou tão pecador que muita gente parece que não tem esperança de salvação. Porque parece que entrega a sua vida já de bandeja ao diabo. Porque muitos dizem assim, se entregam, tem muitos que abandonaram Jesus e dizem, eu estou perdido mesmo, não tenho mais jeito, então eu vou fazer tudo o que eu quero. Poxa vida, custou um preço a nossa vida. Custou o quê? O sangue do Filho de Deus. Não foi brincadeira por ele passar tudo o que passou, para chegar e eu dizer assim, diabo, a minha vida e faz com que você o que você quiser. Não, irmãos. Temos que ir até o final, custe o que custar. Temos que ter a mente dos 3 hebreus lá na fornalha.
Antes de entrar na fornalha, o que eles disseram? Ó rei, fica sabendo que se Deus quiser me salvar, Ele pode me salvar. Se Ele não quiser, tudo bem, mas nós não vamos nos dobrar diante da estátua. É o que nós temos que dizer. Não interessa, irmão, se nós vamos ser salvos ou não. Temos que ter a certeza da salvação. Mas nós não vamos entregar nossa vida ao diabo. Não vamos entregar nossa vida ao mundo perdido que já está condenado. Estamos nos últimos dias e parece que estamos a mesma coisa. Ano vem e ano vai. Nada muda em nossa vida muitas vezes. Ficamos agora somente no começo do ano nas promessas. Promessa. Esse ano eu vou ser mais assim, vou parar de comer isso, vou ser, né? Ninguém diz assim, vou ser menos, mas não vou ser mais orgulhoso, mais egoísta. Já viu alguém pedir aqui, quarta-feira? Ore por mim que eu sou orgulhoso. Não vou brigar mais com ninguém, né? Às vezes passa o ano todo sem olhar na cara do irmão, da irmã. Muda de igreja. Presta atenção, irmão, eu vou dar um retalho. Nada, cada um, né? Cada um, não é assim? Por exemplo, vamos dizer que eu moro aqui do lado da igreja. Lá da igreja aqui de Santo Antônio. Vai uma para baixo aqui, certo? Na rua da igreja. Aí de repente eu discuti com o irmão aqui, com a irmã ali e tal. Tudo bem. Discuti, não fala com ela, não fala comigo. Aí eu vou mudar de igreja. Eu vou frequentar a igreja lá na Central de Ferraz. Tem que pegar onde? Irmão, esquece céu. Aí não tem aquelas ideias, é a mesma placa. Não, irmão, se eu não me reconciliar com a irmã, não esquece o quê? Esquece o quê, irmão? Estou com medo de falar? Esquece céu, irmão. Jesus não vai separar um lar para mim, para ela separado lá não. Se eu não reconciliar com ela aqui, agora para que eu vou sair daqui, que é uma igreja perto, para ir lá longe? Fala para mim. Se eu tenho uma igreja perto da minha casa, para que eu vou pegar ônibus, trem, ou eu vou de carro para longe? Não, porque eu gosto lá dos irmãos. Não, irmão, eu tenho que já, né? Vamos lá. Certeza da salvação. Temos que ter certeza da salvação. Vamos continuar o verso aqui. Olha só. 30 e... Qual? 33? 31. A qual preparaste diante de todos os povos a luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Certo? Jesus é a revelação para os gentios, para as pessoas de fora, e é a glória desta igreja. Amém? E estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. E também uma espada transpassará a tua própria alma para que se manifeste os pensamentos de muitos no coração. Simeão falou para Maria e José que Jesus seria o alvo de quê? De contradição. Por quê? Numa casa estaria, até hoje, né? Alvo de contradição, por exemplo. Nós sabemos que na família tem gente que serve a Deus, tem gente que não serve. Não é assim? É alvo de contradição. Né? Você tem família, você tem parentes que não é cristã. E às vezes, só eu, da minha parentela, só eu sou adventista do sétimo dia. Entendeu? Não tem nenhum cristão. Entendeu? E nós falamos da parte de Simeão. E eu quero ler mais uns versos aqui, que vai dar para uma parte de uma mulher, que está no verso 36 até o 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos, e esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino
e todos os que esperavam a redenção em Israel. Por que eu li sobre Simeão e Ana? Porque a igreja é composta de homens e mulheres. Certo? Olha os exemplos. Simeão, um homem justo e piedoso. Ana, uma mulher firme e forte, uma mulher de oração, de jejum. Não deixava o templo. Todos os dias estavam no templo, orando e buscando. O que essas pessoas tinham em comum? Eles queriam ver Jesus, irmão. Eles queriam ver Cristo Jesus. E, se eu não me engano, Simeão já estava também avançado em dias. Tanto Simeão e Ana eram pessoas avançadas em dias. Eu não sei quanto tempo eles passaram se preparando para isso. Eu tenho que ficar longe, ficar perto aqui? Eu nem estava... Agora que eu vi aqui, está transmitido, né, irmão? Falasse eu via mais arrumado, né? Então, eu não sei quanto tempo eles passaram se preparando para isso. Eu não sei quanto tempo nós estamos se preparando para a volta de Jesus. A história é outra agora. Eles já fizeram a parte dele. Simeão fez a parte dele, Ana fez a parte dela. E olha só que ela, quando ela viu o menino, ela falou a respeito do menino. Mas a preparação dela, jejum e orações, e não deixava o tempo. Irmão, 84 anos hoje, presta atenção, tem força para vir a pé para a igreja, irmão? Se for uma pessoa cuidar bem da saúde, até que vem. Mas 84 anos já vem cansaço e enfado, como diz a Bíblia, não é? Mas aí você vê mais os idosos vindo para a igreja, se esforçando, e o jovem uma preguiça de vir para a igreja. É ou não é? Uma preguiça para vir para a igreja. Isso é porque é 3 vezes, né? Semana. Quarta, sábado e domingo. E a gente já se conformou. Às quarta-feiras e domingo vinha aqueles gato pingado, sempre os mesmos. Ou vem aqueles das lamentações de Jeremias, que só vem se lamentar. Nós temos que vir para adorar. Né? E aqui são exemplos de pessoas que buscaram a Deus, se prepararam para ver Jesus, irmão. Nós temos que ver qualidade nas pessoas. Não os defeitos. Qualidades. E aqui está a qualidade dessas pessoas. Pessoa justa, íntegra. Pessoa de caráter moral. E se prepararam o seu caráter para ver Jesus. E a única coisa que nós vamos levar daqui para o céu é o caráter. E eu quero estudar um pouco com vocês sobre caráter. Porque essas pessoas, eles prepararam o seu caráter para ver Jesus. E nós temos que preparar o nosso caráter para ver Jesus. Vou pedir para o jovem colocar ali os textos. Nós vamos estudar a questão de caráter. Porque eles prepararam o seu caráter. Pode passar aí? Deixa eu tomar mais água aqui. Dá para enxergar aí?
pecado. Pecado acidental, você ajoelha, perdoa. O outro, você ajoelha, perdoa e abandona. Entendeu? Agora, os homens, vamos ver aqui agora os homens. O homem está dirigindo no trânsito, né? É tudo manso. Xinga ninguém. Mostra dedo para ninguém. Sim, eu vejo nos carros dos irmãos aí que eu falo, misericórdia, calma, homem. Tenha paciência, é assim mesmo. Você está dentro de uma grande cidade, você quer o quê? Você quer andar igual Fórmula 1? Não tem como. Não, mas tem uns irmãos que parece que perde a paciência, né? Se fechar, não sei o quê. Eu já vi irmão xingando, irmão. Falando palavrão. E aí, ele pecou ou não? Pecou, é a mesma coisa. Se ele tem prática, se ele tem hábito de falar palavrão, ser nervoso. E o texto diz assim, ó. Manifestais no lar e na sociedade. O que nós estamos sendo no lar? Como está sendo o nosso caráter dentro do lar primeiro, para depois demonstrar dentro da sociedade. Dentro da sociedade. E aí o restante do texto diz assim: Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita quando? Agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Por isso que eu falei, hoje nós temos que ter a certeza da salvação. Com quem nós estamos, irmão? Hoje estamos aqui no sábado que Deus nos concedeu, uma casa de oração para adorarmos a Ele. É tudo beleza. Mas a partir de amanhã, a partir de quando acabar o sábado, o que seremos? Dentro dos nossos lares, na sociedade. Próximo texto, irmão. Se vos alienaste e deixaste de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes do tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos do céu, devendo ser primeiro na terra. O que é ser santo? Ser separado. Deus precisa de homens e mulheres assim. Caráter é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Não é os bens materiais. Porque tem muita gente que você vê assim, simples, irmão. Pessoas simples têm um caráter moral. E assim, irmãos, ó. O que Deus precisa hoje? Eu vou dizer o que está escrito no livro Educação, página 57. O que Deus precisa hoje? O que Deus precisa e o que o mundo necessita? A maior necessidade do mundo hoje é de homens que não se compram e não se vendam. Homens que do íntimo ser não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens que sejam verdadeiros e honestos, assim cuja consciência seja retos, assim como a bússola é o polo. Homens que sejam firmes, ainda que caiam os céus. Essa é a maior necessidade. Homens de caráter moral. O que nós vemos, irmão, o que Satanás quer fazer hoje? De rebaixar a moral do homem e da mulher hoje. Hoje, irmão, a imoralidade está reinando nesse século. A sensualidade se mostra fácil. Se mostra fácil, irmão. A juventude é arrastada pelo pecado porque não busca o caráter. E aonde deveria o caráter ser mostrado lá fora, o caráter de Jesus por nós, muitas vezes não é mostrado. Porque queremos viver como eles vivem. Porque não fizemos daqui, ó, regra de fé e prática em nossa vida. Falamos gírias como eles falam. Estamos nos hábitos agora de só Jesus na causa. Um tal de TikTok, irmão. Só uma desgraça, irmão. Eu vejo irmãos nossos fazendo TikTok, sabe, com besteira. Nada contra, cada um faz o que quer na sua vida. Você tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? Se eu falar errado é por causa do aparelho aqui. Então, irmãos, é complicado.
perdendo tempo com muitas outras coisas. Eu leio o resto, coloca o próximo texto. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Aqui está falando prática do pecado. Enquanto nós tivermos uma nódoa, uma mácula na prática do pecado no nosso coração, se nós não abandonar, vai ficar sem o quê? Jamais vai ficar sem o selo de Deus. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. Purificar de toda a contaminação o templo da alma. Por que o templo da alma? Porque é daqui do coração que sai toda a contaminação, irmão. Pensamentos maus, prostituição, tudo isso sai dentro do nosso coração. Aí diz assim: então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Quer se preparar para ver Jesus? Como Simeão e Ana? Ali está o segredo. Cumpre-nos o quê? Remediar os defeitos de caráter e buscar a Jesus. Buscar enquanto se pode, achar. A nossa vida diária está determinando o nosso destino, irmão. Nossa vida diária. Podemos passar 30, 50 anos na igreja e às vezes no último momento podemos estar perdidos. Porque o tempo de graça se fecha primeiro para nós. Antes de Jesus finalizar, está feito, primeiro ele fecha aqui primeiro. Por quê? Porque muitos vão estar decididos, sabe na onde? Na união das igrejas. Quando se consumar a união das igrejas, uma classe, diz o grande conflito assim, uma classe que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, não tem sido santificada pela obediência à verdade, fez o quê? Passa do quê? Para a fileira do adversário. Abandona sua posição, passando para a fileira do adversário. E neste momento, irmão, já o adventista tem se decidido sua vida. Passou para a fileira do inimigo, está perdido. E aí logo Jesus conclui todos os casos. E aqui, cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. Isso aí, irmão. Quando Cristo vier, nosso corpo vil deverá ser transformado e feito segundo o seu corpo glorioso. Mas o caráter vil não se tornará santo então. A transformação do caráter precisa ocorrer antes de sua vinda. O que é caráter? Você quer ver o que é caráter? É só olhar os frutos do Espírito que está lá em Gálatas. Bondade, misericórdia, domínio próprio, né? Temperança, amor, tudo isso é o que? Faz parte do caráter. Aí nós temos que refletir se nós estamos demonstrando o que? Caráter. Por exemplo, sabe quando você ou eu demonstra quando a gente somos cristãos? É quando, por exemplo, uma pessoa me ofende, me xinga e maltrata eu. Aí eu tenho que demonstrar o caráter de Jesus. Sabia disso? A gente engole, como diz o ditado popular, a gente engole cada sapo, não é, irmão? A gente tem que palmilhar, foi participante do sofrimento de Jesus. Porque assim, nós temos que dar para as pessoas o que ela precisa e não o que ela merece. Porque se a gente dá o que ela merece, nós vamos pagar com a mesma moeda. Jesus não poderia lá na cruz do Calvário mandar o Pai e fulminar todos ali? Poderia ou não poderia? Mas era isso que o povo precisaria? Não. O que eles precisariam? Como ele rogou? Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. É fácil, irmão? Não. Não é fácil dar isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Nossa comunhão com Deus vai refletir o caráter de Jesus a outras pessoas. Amém? A única coisa que será transformada quando Jesus voltar. Calma, posso ir? Quando Jesus voltar é o quê? O nosso corpo, essa natureza pecaminosa, ela será transformada num piscar de olho. Aí sim veremos Jesus como Ele é. Como Ele é.
Pode passar, irmão. O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve realizar-se nesta vida. Amém? Por exemplo, porque nós direcionamos, quando a pessoa morre, já direcionamos muitas pessoas ao céu. Nós não conhecemos o caráter de ninguém, somente só Deus conhece. Mas eu vou dar um exemplo aqui, bíblico, de caráter. Vamos lá. Por exemplo, Davi tinha alguns filhos, né? Tinha alguns filhos. Aminon, eu conheço alguns. Aminon, Absalão, Tamar, Salomão, Adonias. Parece que tinha outros, né? Mas eu quero falar de Aminon. Aminon era o primogênito de Davi. Certo? Sabe qual era o caráter de Aminon? Vamos lá. Caráter de Aminon: cachaceiro, prostituto e profano dentro da igreja. Queria casar com um homem assim? Qual das mulheres queria um homem assim? Cachaceiro, profano e prostituto. Profano era irreverente dentro da igreja. Prostituto saía com todos em Israel. Você viu o que ele fez com a irmã? Certo? E cachaceiro. O que aconteceu? Ele foi, estrupou a irmã. E aí, o que aconteceu? Absalão foi, matou o irmão. Davi chorou muito por causa de Aminon. E lá em Israel tinha sacerdotes, tinha o povo de Israel, estava consolando Davi pela morte de Aminon. E pelo interim, Davi se consolou durante 2 anos, mais ou menos, pela morte de Aminon. E parece que o sacerdote falava que Aminon estava no céu. E o grande conflito diz que Davi sabia para onde Aminon ia, ou se era para cima ou para baixo. Ele conhecia o caráter do filho. Ele não queria que o filho morresse porque era o primogênito. Mas ele sabia o caráter. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Aqui nós não sabemos o caráter de ninguém. Mas vamos ter muitas surpresas. Eu vou dar no que está escrito no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Uma coisa simples. Porque nós olhamos as pessoas bêbadas lá fora, os drogados. Parece que nós olhamos e parece que essas pessoas não têm jeito, não é assim? Ok. Muitas pessoas assim olham, porque Deus vê o interior, né? Nós olhamos o exterior. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 126, diz assim: glutões nunca transportarão os portais eternos. Você sabe o que é glutão? O que é glutão? É a pessoa que come uma vez por dia, come o dia todo. Deu para entender? E eu lembro quando eu não era cristão, as festas de Natal e Ano Novo, nossa, eu entrava umas 10 casas e era linguiça, era salsicha, eu não tinha conhecimento, né? Eu só ia para comer nas casas. Mas hoje eu vejo que alguns irmãos estão assim também. E isso reflete no caráter a glutonaria. Jesus falou na Bíblia: olhai por vós que os vossos corações, quer dizer, mente, não sobrecarreguem os cuidados da vida e nem com glutonaria. Esse é o momento, irmão, de estarmos preparando para ver Jesus. Se você quer ver Jesus vivo, já é uma das partes da reforma de saúde. Presta atenção, irmão. As epidemias estão aí. Se você não quer ser atingido pela epidemia, já é tempo de nós fazermos uma reforma, cuidar do corpo. Porque vamos ser habituados
a ficar dependentes de drogas. O governo, o mundo, vai fazer quer forçar os a ser dependentes de quê? De drogas. E Deus quer cuidar de nós. Por isso que Ele pede um reavivamento, uma reforma, para estar preparado para o dia de Deus, para ser transladado. Então, irmão, não fique só na promessa. E quando Jesus curava uma pessoa, era imediatamente. E a pessoa vai e não peques mais. Então começa aí, parar já é tempo de, não falo não só da carne, mas os derivados, os embutidos. Vamos frequentar mais feiras, né? Quitandas, vamos partir para esse lado, irmão. Tem muita coisa para você. Vocês são mulheres, hoje tem tudo no YouTube, né? Para fazer a comida, fazer né? Não é? Tudo tem. Hoje está mais fácil. Até uma pessoa que não sabe cozinhar, sabe fazer né? Vamos olhar no YouTube, tem tudo. Pode passar o texto, irmão. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera a mudança no caráter. A vida de Cristo não nos muda o caráter, fixo apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Irmão, caráter tem que ser preparado. Remediar o caráter para ser preparado para ver Jesus. Como que está sendo a nossa preparação diariamente? Estamos estudando as Escrituras? Quanto tempo nós passamos estudando a Bíblia? Vamos ser honestos com nós mesmos. Vamos ser sinceros e honestos com nós mesmos. Vamos lá. Eu não tenho na minha casa e nem quero ter. Se você tem, é você e Deus. Por exemplo, ultimamente Satanás ele tem lançado muitas coisas para prender nós, para nós não estar preparando a nossa preparação para a volta de Jesus. Por exemplo, Netflix, nada contra, né? Cada um. Mas quanto tempo passa uma série na Netflix? Vamos ser honestos e sinceros, irmão. É meia horinha? É 3, 4 horas, irmão. É ou não é? Quanto tempo nós passamos estudando a Bíblia? E aí, irmão, os irmãos, eu vejo assim, os irmãos na igreja, não sabem nem quem é a mãe de Adão, como diz um amigo meu. Porque muitas vezes, eu falo, desde que começa de criança até adulto, a criança fica lá 24 horas nos videogames, até adulto fica no videogame, Netflix, isso e aquilo, mas o estudo da palavra, nem a lição tem. Esse é o povo que quer estar preparado para o grande dia de Deus. Não vai, irmão. Não vai. O Espírito Santo não vai falar por aqueles que não estiverem estudando. O grande conflito diz assim: apenas os diligentes estudantes das Escrituras e receberão o amor da verdade estarão aptos a discernir os enganos que dominam sobre o mundo. Se não estudar, irmão, não vai passar pela prova. Porque os enganos de Satanás serão muito mais fortes. E se nós tivéssemos quer assistir? Assiste o que você quiser. Passa lá 3 horas assistindo série, 4 horas. É o tempo que você perdeu de estudar. Tem tanto livro, irmão, pra você estudar. Temos livros do Espírito de Profecia para você aprender sobre criança, educação, sobre casamento, sobre saúde, os testemunhos para a igreja. Não tem desculpa, irmão. Estou falando para nós aprendermos junto com a Bíblia. Então, se você quiser só a Bíblia, lê a Bíblia só. Mas seria bom você passar 3 horas, mas 3 horas estudando a Bíblia é cansativo, não é? E o filme não é. Eu já estou terminando já. Uma vez eu tive que ser duro numa igreja. Aí você vai falar, por quê?
convidaram para pregar uma vigília de desbravadores. E eu fui com o uniforme de desbravador. E lá foi distrital, estava lotado, lá em Guarulhos. E era de madrugada, irmão. E eu sentei, o pastor pregou, a mulher do pastor pregou. E logo em seguida passaram um filme de 1h20. Filme. E o filme ali tinha uma coisa de espiritismo. Uma alma sai do corpo de uma menina. Filme assim, eu não lembro o nome do filme. E eu pregaria depois do filme, irmão. E a menina que me chamou falou assim: Edson, é o seguinte, você tem 20 minutos para pregar. Eu falei para ela: irmã, você tá de brincadeira. O filme passou 1h20 e ainda continha espiritismo. E você quer dar 20 minutos para pregar a palavra de Deus. Ela falou: então quantos minutos você precisa? Eu falei: 45 minutos. Porque o pastor pregou 45 minutos. Não do culto pastor, mas pelo filme, irmão. Você entendeu? Então houve prioridade pelo filme do que a palavra de Deus. E vamos dar prioridade ao que mais importa para nós hoje. Simeão e Ana, eles prepararam o seu caráter. O que nós temos que ver é o nosso caráter, o caráter moral. A nossa espiritualidade, como é que está? Não ficamos somente na promessa. Esse ano tem que ser melhor do que o ano passado. Oração, estudo da palavra. Não fique só... Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos dependentes dos pregadores da internet. Fixamos a nossa vida espiritual, o nosso dia, olhando somente os pregadores da internet. Nada contra os pregadores. Porque aí eu fico assistindo o pregador, outro dia todo, aí eu fico dando aquela divisão na igreja. Eu sou tal fulano, eu sou tal mais pregador, eu sou mais... Você entendeu? Fico olhando para o homem, em vez de nós estudar por nós mesmos. Porque a devoção de um não suprirá a necessidade em outro. O azeite, né, será derramado e as nécias, né, vão querer comprar e não vai ter. Ok? Próximo texto aí, acho que é o último. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro deste mundo que podemos levar para o futuro. Tá vendo? É o único. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Jesus levarão consigo para as mansões celestes todo aprendizado divino. E no céu deveremos progredir, tá vendo? Continuamente. Que importância tem, pois, nesta vida o desenvolvimento do caráter? Diante das glórias do céu, irmão, diante de tudo que será apresentado de nós, o caráter que foi desenvolvido aqui não será nada diante de lá. Porque lá nós vamos estudar a ciência da cruz. Nós vamos ver todas as coisas, irmão, que está preparado para aqueles que amam a Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o teu Deus. Não vai vir a mensagem musical? Certo. Porque é daqui para frente as coisas vão piorar. Vai piorar, irmãos. Nada vai melhorar. O que tem que melhorar? O nosso caráter diante de Deus. Um caráter semelhante a Jesus. Quando o caráter de Deus estiver reproduzido no seu povo, Jesus voltará para reclamar como os seus. Antes do Danilo cantar, eu quero dizer um texto, mas isso vai se cumprir quando chegarmos lá. Diante subirmos com Jesus, os anjos, os remidos, nós vamos chegar lá, irmão. E haverá essa frase, está no grande conflito.
que diz assim: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria. Por todo o domínio do espaço finito, desde o minúsculo átomo até o maior do mundo, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza, declaram que Deus é amor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Que esse ano possamos estudar mais e orar mais. E jejuar. E buscar o Senhor enquanto podemos achar. Que essa igreja, ela possa ser uma igreja triunfante nesse lugar. E ela possa estar preparada e as pessoas aí fora possam ver Cristo Jesus em nós. Amém? Que Deus abençoe. Hoje é um dia tão comum e tão normal. Acabei de levantar, já vou sair. Tenho tanta coisa urgente pra fazer. De repente, sem nenhuma explicação, eu senti uma saudade de Jesus e dos tempos em que costumava ir à igreja encontrar-me com meu Deus e buscava santidade no viver. Quando ainda costumava me ajoelhar, derramava a alma abrindo o coração. Fui lembrando de um a um dos meus irmãos e daqueles que diziam ser cristãos, que entendiam de doutrinas e de crença, mas não tinham o amor em sua essência. Muito tempo se passou e estou aqui, me arrastando e tentando prosseguir, pois nem sei dizer ao certo quando foi que eu deitei e logo em paz adormeci. Meu Jesus, será que posso erguer as mãos rumo ao céu e suplicar o teu perdão? Se tu vês em mim alguém que tem valor, estou indo ao teu encontro, meu Senhor, e te faço um pedido nessa hora. Quero ter de novo a paz que foi embora, me atirando aos seus pés arrependido. Quero pertencer de novo ao teu aprisco. Pai, tens visto minhas falhas. Pai, tens visto minhas lágrimas. Pai, o que eu mais desejo é receber o teu perdão. Pai, confesso o meu pecado. Pai, te quero ao meu lado. Pai, eu quero ir em frente, mas segurando a tua mão. Pai, aceita esse impuro coração
que anela receber tua unção e descansar nas ondas do teu grande amor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Oremos ao nosso Deus. Eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por nos conduzir até aqui, a sua santa casa de oração, através do seu Santo Espírito. Lemos na tua palavra que homens, mesmo pecador, como Simeão e Ana, se entregaram ao Senhor. E eles se prepararam o seu caráter para ver Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a nos preparar, estar preparando o nosso caráter para ver Jesus em glória. Esteja com essa igreja, Pai. Somos defeituosos de caráter, mas temos a certeza que pelo sangue de Jesus podemos ser purificados de toda contaminação. Tende misericórdia de nós. Se nós temos negligenciado o estudo da palavra, a oração, se temos perdido tempo, Pai, com coisas fúteis, com coisas sem proveito que não vai edificar a nossa vida espiritual. Pai Celestial, queremos ver Jesus em glória. Ou seremos ressurgidos, ou vivos. Tu sabes, ó Pai, quem vai ficar vivo ou quem vai ser ressuscitado. O importante é termos hoje a certeza da nossa salvação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, o que faz por nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nesta manhã, o que o Senhor derrame bênção sobre cada um que vem aqui nesta manhã. Se tem alguém passando dificuldades espirituais, materiais, por favor, ó Pai, entregamos no teu altar diante neste momento. E o Senhor possa visitar neste momento cada um de nós, com a tua bênção, com o teu amor, com a tua misericórdia, e possamos refletir o teu caráter nesses últimos dias. E aqui naquele grande dia podemos dizer que eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos e esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Obrigado, Senhor. Desde já perdoa os nossos pecados, nos leve em paz e segurança, através dos seus santos anjos. Dê um sábado feliz na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os sinais já se podem ver, ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Tantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua